Olá pessoal, bom dia a todos que estão vendo esse canal, os que estão vendo pela primeira vez. Este é o canal Antônio Vieira, eu sou o professor Vieira, e este canal é dedicado ao apoio do ensino nas faculdades e para quem estuda por conta própria e quer se aperfeiçoar ou aprofundar seus conhecimentos nas áreas afins com topografia. Estudantes de engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, topógrafos, hidrógrafos, engenheiros recém-formados ou formados há mais anos que já esqueceram alguns conceitos fundamentais. Então, o meu propósito é levar a vocês essa recordação e esse reforço ao aprendizado. Eu peço desculpas inicialmente por não ter feito vídeos há mais tempo, mas eu tive uma semana assim muito atarefada, as tarefas de avô, né? 5 netos. Então, eu não sou um youtuber profissional, né? Eu tenho que me dedicar assim à família e a outros afazeres assim, mais domésticos do que profissionais, que agora eu já estou aposentado, né? Depois de 50 anos dedicados à engenharia, ao magistério. Então agora eu quero transmitir minha experiência para vocês. Bom, inicialmente eu quero agradecer aos novos inscritos, que nosso canal está crescendo, isso é bom, que reforça nosso canal e me satisfaz. Em particular, eu quero dar o meu agradecimento ao novo inscrito chamado Leonardo Françoso Osório. Ele colocou um comentário que me satisfez muito, porque mostrou que o propósito desse canal está sendo atingido. Diz ele no seu comentário: eu não conhecia as engenharias que são tratadas no canal. Vou estudar engenharia graças aos vídeos. Então, muito obrigado. Isso daí me deixa lisonjeado, né? Porque um jovem, né, que não conhecia essas engenharias, e pelos nossos vídeos ele já está assim mais induzido, né, empolgado em estudar engenharias. E o outro comentário que eu quero fazer é a respeito do comentário do Eduardo, que ele mandou um comentário. Ele já tinha mandado outros, né, que ele é um engenheiro agrimensor, né, graduado em agrimensura, e ele complementou o comentário anterior dizendo assim, eu vou ler para vocês, né? Ótima explicação, muito esclarecedor, seria ótimo um vídeo sobre a parte de altimetria, explicando um pouco sobre a necessidade de se estabelecer subdivisão do sistema em sistemas parciais, menores do que 50 quilômetros. Quanto em relação ao PTL, Plano Topográfico Local, adotado, os desníveis para mais ou para menos forem superiores a 150 metros na área a ser representada. Ele também quer que se fale a respeito do fator de elevação. Enfim, diz ele que já parou para ler a norma, essa ABNT 13133 e a NBR 14166 de 1998, diz que já parou para ler essa norma, mas ficam algumas dúvidas que podem ser de muitas pessoas. Então eu vou dedicar alguns vídeos assim para assim comentar essas normas, e eu falo a vocês que na playlist deste canal, Antônio Vieira, uma playlist chamada Tópicos de Topografia, então tem vários vídeos em que eu faço demonstrações da extensão do plano topográfico, da sua abrangência em função da precisão, falo da propagação dos erros cometidos nas medições angulares e lineares. Então eu recomendo que vocês revisitem essa top list, os que não viram, vejam pela primeira vez, no canal para reforçar o seu conhecimento. Então, atendendo
ao comentário do Eduardo. Eduardo, então eu fiz aqui uma figura, né? Já adiantei aqui uma figura a respeito do plano topográfico sobre a correção da distância ao PTL, ao plano topográfico local, né? Então eu tirei assim, li nessas normas da BNT e da NBR e fiz um esquema aqui para a gente comentar, a respeito do assunto. Então nós temos aqui essa figura que representa, vamos dizer assim, o elipsoide, a superfície aqui do elipsoide, ela está representada aqui, e aqui seria o geóide. O geóide é uma superfície equipotencial da gravidade que se acomoda o mais possível com o nível médio dos mares. E o elipsoide adotado, ele pretende ser a forma matemática da Terra que substitua esse geóide. Então está ele aqui, o geóide. O plano topográfico, PT, eu representei assim como um plano tangente ao geóide num ponto, um ponto da região a ser levantada. Ponto de coordenadas geográficas φ0 e λ0. Então esse plano tangente ao geóide é o plano topográfico local. Mas a obra, ou a planta cadastral, né, a cidade, ela normalmente não está no nível do mar. Ela está num nível mais elevado, está numa cota mais elevada, uma cota chamada aqui H índice T. Então essa cota, esse plano tangente ao plano topográfico, lá onde está a superfície topográfica, onde tem a cidade, onde a obra vai ser feita, é chamado PTL, Plano Topográfico Local. Então esse plano topográfico local, ele tem uma cota, uma altitude, né, essa altitude em relação ao geóide, de HT. Neste plano topográfico local, então, é o que trata a norma. Nele se adota um sistema de referência em que o eixo Y aponta para o norte, depois a gente comenta os vários nortes, norte geográfico, norte de quadrícula, norte arbitrário, o eixo Y aponta para um norte, em relação ao qual vão se medir os azimutes. E o eixo X, o eixo que faz 90 graus com esse eixo norte, né? Então ele aponta para o leste. E a normal, a direção do fio de prumo, ela está representada aqui por esse Z, que aponta para o zenite. Está ela apontada lá. Aqui então é a origem do plano topográfico e nós vamos então hoje agora nesse vídeo, tratar dessa correção da distância, uma distância AB, dois pontos AB na superfície topográfica, eles são horizontalizados, essa distância é horizontalizada aqui nesse plano aqui, paralelo ao plano topográfico local, e essa distância horizontalizada, ela vai ser reduzida para o plano topográfico local. A altitude média dessa distância horizontalizada é HM. Esse plano topográfico local, já vou adiantar aos senhores que o espírito da norma ABNT é fazer com que todo o levantamento, toda a cidade, toda a obra esteja contida apenas num plano. Na aula passada eu falei a vocês no caso de uma ferrovia muito extensa, de estradas, então uma série de planos topográficos deveria ser adotada, né, ao longo daquele percurso. Então, para homogeneizar todos eles, deveríamos fazer o plano topográfico, assim, adotar exatamente o plano topográfico, reduzindo onde todas as distâncias seriam reduzidas ao nível médio do mar. Mas aqui no caso da norma, presume-se então que o propósito ali do levantamento está naquela cota do
do terreno onde a obra vai ser feita, onde a cidade está, vai ser feita ali. Então todas as distâncias vão ser reduzidas a esse plano topográfico local, não ao nível médio no mar, a esse plano topográfico local onde vai se fazer a obra. Então eu fiz um corte aqui nessa figura da direita, fiz um corte aqui vertical, uma seção meridiana aqui, nessa figura, que está simplificada assim aqui. Então nós temos aqui o geóide e num plano tangente ao geóide é aqui o plano topográfico. Geóide aqui coincidente com o elipsoide. E o plano topográfico local, esse PTL, ele está a uma altitude H índice T. A altitude desse plano topográfico local é H índice T. E essa altitude média aqui, que tem a distância para ser corrigida ao plano topográfico local, ela está aqui nessa altitude média. H índice M é a média das altitudes do ponto A e do ponto B. É a média das altitudes, tá? Então vamos fazer então, vamos ver como é que se faz essa redução, essa correção ao plano topográfico local. A dedução é muito simples, segue o mesmo caminho que vocês podem ver, que é seguido lá naqueles tópicos de topografia que eu falei para vocês na playlist. Então nós vemos o seguinte, reparem aqui que nós temos triângulos aqui que são triângulos semelhantes, né? Essa distância D' é um lado, né, a base de um triângulo que vem aqui formado por essas duas normais tiradas aqui ao elipsoide. Então é um triângulo que tem para lados o D', né, tem aqui o D', e aqui para esse outro lado, para esse lado aqui, ele tem o valor do raio da Terra, até aqui assim é o raio da Terra, mais a altitude média. Então aqui assim seria o raio da Terra mais a altitude média. Está ele aqui, direitinho. E o outro triângulo que nós temos aqui, que é semelhante a esse, ele tem para lado, né, para base, o homólogo desse D', que é esse D aqui, corrigido ao plano topográfico local, é a distância que nós queremos. E para o outro lado, vou fazer aqui ele nesse cantinho aqui também, para o outro lado, ele tem o raio da Terra mais a altitude do plano topográfico local. Aqui é o raio da Terra mais a altitude do plano topográfico local. Pronto, então, esses dois triângulos são semelhantes. Vamos tirar, então, a razão de semelhança. Então, reparem só, o D' está para o raio da Terra mais a altitude média, assim como o D está para o raio da Terra mais a altitude do plano topográfico local. É só escrever aqui, ó. D' está para o raio da Terra mais altitude média, assim como D está para o raio da Terra mais a altitude do plano topográfico local. Pronto. Essa é a razão de semelhança entre eles. Então nós vamos aplicar aqui uma regra das proporções. Nas proporções nós temos assim, ó, A para B, assim como C está para D. Então nós podemos aplicar a seguinte regra, ó. A menos B está para A menos B está para A, e aplicamos essa mesma regra na razão seguinte. Assim como C menos D está para C. Esta é uma regrinha lá de razões e proporções do ginásio, né? Lá do ensino fundamental. Então vamos aplicar essa regrinha aqui. Então ficaria assim, D' menos R
mais HM, que fica R menos HM, né, já troquei o sinal, está para D', assim como não, antes disso vamos fazer uma outra, aplicar uma outra propriedade das proporções para obter já a correção. Então vamos alternar os meios, alternando os meios, ó, esse meio para lá e esse para cá. Então D' está para D, assim como esse no lugar daquele. É outra propriedade das proporções, alternando os meios. Mais HT, entenderam? Alternei os meios. Então, agora alternando os meios, eu aplico aquela regra das proporções que ainda há pouco eu falei, porque isso vai me dar já a correção da distância para levá-la para o PTL. Então, aqui fica D' menos D está para D', o D' eu conheço. É a distância que está lá medida na superfície topográfica e horizontalizada. Assim como R mais HM menos, vou trocar o sinal aqui, R menos HT está para R, está para o numerador, R mais HM. Estão percebendo aqui? Então aqui, reparem que nós já podemos aqui cancelar o raio, e aqui, ó, esse D' menos D, esse D' menos D vamos chamar de ΔD, que é o que nós queremos, calcular, é a correção da distância para levá-la para o PTL, D' menos D. Então esse D' menos D, eu já vou botar aqui como ΔD, esse ΔD vai ser igual ao D' que multiplica a altitude média menos HT, altitude média menos a altitude lá do plano topográfico local, sobre o raio mais altitude média. Pronto. Então é isso, senhores. Essa aqui é a fórmula que nos dá o ΔD. Tendo o ΔD, nós temos o D, né? Porque o ΔD é o D' menos D. O ΔD é igual ao D' menos D. O D' conhecemos, né? Então o D será igual ao D', esse D' vem para cá, o ΔD vai para lá, menos ΔD. Então, se conhecermos o ΔD, conheceremos o D, porque o D' é conhecido. E nós conhecemos o ΔD? Sim, porque a altitude média, a altitude média entre os pontos A e B da superfície topográfica que nós estamos querendo é conhecida. Essa altitude média é conhecida. A cota do plano topográfico, aquela cota onde a cidade está, onde a obra está, é conhecida. O raio da Terra é conhecida e HM é conhecido. Então, já tem tudo aí para calcular. Vamos fazer um exemplo numérico, é o próprio exemplo que está na norma. Esse é o exemplo que está eu acho que é na NBR. 14166, que tem esse exemplo numérico para ilustrar. Eu copiei ele para vocês. Então aqui está o valor. Eu já coloquei ali. Não sei se está dando para ver aqui. A altura do ar, essa altitude do ar, eu vou colocar aqui novamente, é 792 metros. A altitude do ponto B é 783 metros. Ora, isso já nos dá a altitude média. É a média aritmética dos dois. 792 mais 783 divididos por 2. Isso já nos dá a altitude média, o H índice M,
que eu já coloquei ali, já calculei, dá 788 metros. 788 metros. O que mais? O D', esse D' é a distância AB horizontalizada. Vamos depois, e está lá no playlist topografia, como é que se faz o rebatimento, a projeção de uma distância inclinada ao horizonte da estação, lá onde se coloca a estação total ao teodolito. Está lá direitinho, levando em conta efeito da refração, da esfericidade, está tudo explicadinho lá. Então esse D' que já está horizontalizado é 3.450,67 metros. O raio da Terra, 6.370 mil metros. Esse raio da Terra, assim, na norma, para serviços mais precisos, nós vamos falar disso mais adiante, mas eu quero primeiro falar um pouco sobre geodésia com vocês. Esse raio da Terra, ali na região que se está trabalhando da obra, é uma média geométrica entre as seções normais principais ao elipsoide. Mas isso é lá no campo da geodésia. Eu vou conversar com vocês depois na geodésia sobre isso. Então, por enquanto, agora, vamos considerar, e é uma precisão, é uma aproximação assim, bem próxima, não se comete um erro assim capital, é aceitável. 6.370 quilômetros do raio da Terra. Então é só colocar esses dados aqui, ó. É só colocar esses dados. O ΔD seria igual ao D', que é 3.450,67 metros, que multiplica a altitude média é 788, menos a altitude do plano topográfico, que é 760 metros, sobre o raio da Terra, 6.370 mil metros, vou botar tudo em metros, que o ΔD já sai em metros, mais a altitude média ali, que é 788. Tudo em metros. Então é só fazer essa conta e sai a nossa correção que queremos. O ΔD, fazendo essa conta, vai dar 0,015 metros. 1,5 centímetros. É o que dá. E o D, que é igual ao D' menos o D' menos ΔD, vai dar 3.450,6. Eu vou ter mais uma decimal aqui, só para ilustrar. Pronto. Está aqui a nossa distância reduzida ao plano topográfico local onde a obra vai ser realizada. Assim, uma curiosidade do Eduardo, assim, uma dúvida, era a respeito de quando se pode somar, quando se deve subtrair. Não é preciso se preocupar com isso. Ele estava querendo dizer o seguinte: quando essa superfície topográfica, quando o plano topográfico, quando a parte onde se está medindo a distância estiver abaixo do plano topográfico local, aí a correção vai ser a de um sinal. Quando estiver acima, vai ser outro sinal, não é? Aqui acima nós subtraímos, abaixo íamos somar. Não precisa se preocupar com isso. O sinal vai sair dessa expressão. Se a altitude, olha, se a altitude média for maior, se a altitude média for maior do que a altitude topográfica, esse numerador fica negativo e a correção fica então do sinal menos. Se a altitude média for menor do que a altitude do plano topográfico, então ela ficará aqui embaixo,
se essa altitude média for menor, isso aqui fica negativa, a correção vai dar negativa. Então essa fórmula já dá o sinal da correção, não é preciso estar decorando, quando tiver acima soma, quando tiver abaixo subtrai, nada disso. Faz isso aqui direitinho. Bom, senhores, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Então vamos, nos próximos vídeos eu vou lendo a norma e vamos comentando mais um pouquinho, porque nós vamos ver que daqui a pouco a norma ela vai se esgotar, ela vai se chocar, vai ter assim, vamos dizer assim, eles vão, eu já li a norma, eles colocam assim algumas coisas que já entra assim noções de geodésia, noções assim da projeção conforme de Gauss, que não estão bem explicados, que eu vou destrinchar melhor. E depois então eu vou prosseguir no plano, na geodésia, para poder depois entrar no sistema UTM, que precisamos de conhecimento de geodésia do elipsoide. Senhores, então, se gostaram desse vídeo, deem um like e espalhem ele aí para os seus conhecidos, para que esses conhecimentos sejam úteis para mais pessoas. Então, até a vista, pessoal!